Olá, neste vídeo nós vamos fazer o comentário de um dos temas da lição de número 2 da revista Lições Bíblicas da editora CPAD. Nós vimos no vídeo da semana passada o tema do avivamento. Lembrando a você que o avivamento é uma interferência, uma intervenção divina a partir de uma atitude, de uma postura que o homem toma. Então, o avivamento ele se reflete na forma de pensar, de agir, na forma do homem se relacionar com Deus. E ele não está ligado a um momento específico da vida do homem. O avivamento está relacionado a um estilo de vida, a partir da oração, do jejum, da leitura da Bíblia e da adoração em espírito e em verdade. E para esta aula nós convidamos o pastor Vicente Leite a responder a seguinte pergunta: qual a importância da confissão dos pecados no homem para o verdadeiro avivamento? Para que nós possamos fazer um vídeo um tanto diferenciado, você já viu em muitos outros os relatos daí da história, por exemplo, de Moisés, de Samuel, de Josias, exemplos de homens do Antigo Testamento que trouxeram o estudo da palavra de Deus, trouxeram a conscientização do pecado para as pessoas, para o povo, e ali, consequentemente, ocorreu o avivamento. É disso que nós vamos falar, espero que você aproveite. Nós usamos essa metodologia de perguntas e respostas porque acreditamos que perguntar, não de forma retórica, não de forma com que você espere que as pessoas respondam o óbvio, mas de uma forma provocativa e crítica para promover nos nossos alunos a reflexão, a análise, e é isso que um bom professor faz. Ele provoca os seus alunos a fim de instigá-lo à participação efetiva. Então, é isso. Espero que você aproveite e vamos então à nossa aula. Olá, eu sou Vicente Paulo Leite. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Hoje nós estaremos ministrando a lição de número 2 do primeiro trimestre de 2023. Esta é uma produção da CPAD e nós temos o privilégio de poder fazer um rápido comentário acerca de 2 pontos para os quais nós fomos selecionados a comentar. Nós estamos diante da lição que tem como tema o avivamento no Antigo Testamento. Na lição anterior, nós vimos que muitos significados, dentre os muitos significados que nós podemos dar para a expressão, para o avivamento em si, é que o mesmo trata-se do retorno às boas obras, ou especificamente ao primeiro amor. Já nesta lição percebemos 2 temas importantes, que nada mais é do que a confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Esses 2 aspectos são indispensáveis para a busca de um verdadeiro avivamento espiritual. Em nosso seminário teológico IBETEL, tem no curso de ensino médio uma disciplina por nome de Hamartiologia. A Hamartiologia, ela especificamente é a doutrina que discorre acerca do pecado. Mas ela tem esta palavra etimologicamente, ela tem a sua origem em 3 palavras hebraicas, fazendo uso aí do Antigo Testamento. É atá, que significa basicamente errar ou tornar-se culpado. Outra palavra é et, que significa erro ou malogro. Outra palavra é avon, que significa iniquidade. Ainda existe outras, mas nós gostaríamos de nos ater a essas 3 principais palavras aí na língua hebraica. Já na língua grega nós encontramos a palavra amartia, acrescida da palavra logia, que significa ciência que se ocupa do pecado. Portanto, amartia nada mais é do que
a ciência ou a doutrina do pecado. Como nós poderíamos definir o que é pecado? Então nós poderíamos dizer, fazendo uso da própria Bíblia Sagrada, que pecado, nós encontramos essa expressão para pecado mais de 200 vezes e literalmente significa errar o alvo ou desviar-se do caminho certo, não andando de acordo com ele. Portanto, o pecado é errar o alvo, é não acertar aquele propósito, aquele objetivo para o qual Deus estabeleceu para todos nós. Mais uma pergunta que não cala em nossos corações é: qual o efeito da confissão de pecados no homem? Aqui está a temática da nossa lição, a confissão de pecado. Qual o efeito desta confissão? O que ele produz no homem quando esse mesmo confessa a Deus com um coração íntegro, um coração arrependido, com um verdadeiro sentimento de culpa e dependência da misericórdia de Deus? Que efeito isto causa na vida do homem? Quando o homem assim procede, qual o efeito que ele vai produzir no coração? Por um lado está o pecado. Por outro lado está o seu reconhecimento. Portanto, confessar é reconhecer o pecado. Essa é a pergunta, portanto. Qual o efeito da confissão de pecados no homem? Em nossa lição, nós encontramos o registro em que Neemias se dirige a Deus pedindo perdão, não somente pelos seus pecados, mas pelos pecados do seu povo. Esta lição é Aviva a Tua Obra. Nesta revista nós temos aqui Aviva a Tua Obra, que é um chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E esse chamado às Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, nós estamos abordando hoje a confissão de pecados que Neemias professa diante de Deus. Nós encontramos também no livro de Daniel confessando quando ele entende que os dias de cativeiro babilônico chegaram ao seu final. Então ele começa a buscar a Deus em jejum e orações e entra por esse caminho da confissão não somente dos seus pecados, mas confessa os pecados do seu povo judeu. E a partir desta confissão, ele tem agora suporte para pedir misericórdia, graça a Deus, para que seja perdoado. A exemplo de Daniel, nós encontramos, objeto desta lição, Neemias. Nesta lição, nós encontramos o registro da confissão de Neemias, pedindo perdão a Deus pelos pecados do seu povo, portanto, o povo judeu. Nós sabemos que Israel fora levado cativo pelo Império Babilônico. E Deus usou a Babilônia como seu agente de julgamento contra Israel. Sim, Deus usou a Babilônia como seu agente de julgamento contra Israel por seus pecados de idolatria e rebelião contra ele, dentre tantos outros que só sobrava naquela nação. Então Deus usa aquela nação para levar cativo, para punir o seu povo pelos seus pecados. Os 70 anos se passaram, o tempo se passara, os anos tornaram-se findos, e agora nós encontramos, em um outro momento, Neemias, que se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes, rei da Pérsia, quando recebe alguém, um judeu, ele informa da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava.
templo havia acontecido a tentativa da reconstrução do templo. Mas as portas de Jerusalém ainda continuavam queimadas. Os muros estavam arrebentados. Isto nós poderíamos, não vamos espiritualizar a situação, mas vamos dizer tão somente que isto aí acontecera exatamente em decorrência do pecado do povo judeu. Apesar de o templo estar sendo, como já disse, reconstruído, os muros das cidades fendidos e as suas portas queimadas, como registrado em Neemias, capítulo 1, versículo 3, Neemias não se deixa vencer pela situação em que tanto o seu povo quanto a sua cidade se encontravam. O que ele faz? Ele ora diante de Deus por 4 meses com clamor e grande lamentação na presença do Senhor. Para tanto, nós separamos o texto que se encontra em Neemias, capítulo 1, versículo 2 a seguir, para que a gente possa ter uma visão mais ampla acerca da situação do povo de Deus. Lá em Neemias, capítulo 1, versículo 2, está escrito: Veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Foi esse o mensageiro que trouxe as boas novas, entre aspas, para Neemias. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Nós sabemos que aquele povo mais pobre da terra não fora levado para a Babilônia. Muitos ficaram, a terra não ficou 100% deserta. Alguns ficaram, aqueles que na concepção babilônica eram insignificantes. Esses foram deixados para trás. Mas a cidade fora destruída. E Neemias faz essa pergunta. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Pelo que ele obteve resposta. Essa resposta diz o texto bíblico que os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. O povo que ficara ali, estava em grande miséria. Observem aquilo que Neemias coloca, a observação de Neemias. Ele diz que o povo estava em grande miséria e desprezos. Eram como se não fossem gentes. Eram pessoas em situações subhumanas. Eram pessoas que haviam sido deixadas para trás e não tinham mais nenhuma significância. Estavam morrendo, estavam desfalecendo, estavam em condição de verdadeiramente numa situação de miseráveis. Era esta a situação do povo judeu. Meus irmãos, tudo isso por causa da desobediência. Tudo isso acontecera porque substituíram Yahvé, substituíram a verdadeira adoração a Deus, trocaram essa verdadeira adoração por ídolos, por deuses que não são deuses. E agora Deus pesa a sua mão sobre eles e eles estão nestas condições. Grande foi o impacto no coração de Neemias, que ele registra: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Um verdadeiro sentimento patriótico, um verdadeiro sentimento que destes sentimentos compartilham muitos pastores quando olham para a igreja e veem a igreja
em alguns aspectos parecido com o que estava aqui acontecendo. Mas Neemias nos dá o caminho para que isto possa ser resolvido. Observe que diante daquela situação, ele pôs no coração, ele chorou, ele lamentou por alguns dias, ele jejuou por um período de tempo. Esse jejum foi acompanhado de oração. E tudo isso ele diz, perante o Deus dos céus. Este é o Deus de Neemias, este é o Deus a quem Neemias se dirigiu. E ele ainda registra no seu texto, capítulo 1, a sua oração. E nessa oração ele disse, Senhor. Observe que o texto bíblico aí, Senhor, está em letras garrafais, letras maiúsculas, está em caixa alta. Significa que ele se dirige, ele usa a expressão Jeová e Yahvé, aqui registrada como Senhor, mas não Senhor Adonai, mas Senhor Yahvé. Senhor Yahvé, Deus, Elohim dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias adora ao Senhor, falando dos seus recursos, falando da sua soberania, falando da sua grandiosidade. E agora ele convida Deus para colocar os seus olhos, quando diz, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração do teu servo. Ele roga a Deus que ele ouça a sua oração. Oração que agora diz ele que eu faço diante de ti. Mas esta não foi apenas uma oração momentânea, apenas uma oração ocasional. Foi uma oração contínua. Foi uma oração que ele fez de manhã, de tarde e de noite. Pois ele mesmo diz que eu hoje faço diante de ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Israel agora é apresentado por Neemias como servos de Deus. Estava Israel numa condição miserável, porque apostatara da fé, trocara Deus por outros deuses. Mas agora havia um homem de Deus de joelhos, havia um homem de Deus buscando a face do Senhor e confessando os pecados de Israel. Na sequência ele diz, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. E aí ele se inclui, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Como se dissesse, esse que ora a ti, Senhor, não é diferente daqueles que estão aí na condição de miserável. Eu e minha casa também pecamos. É por isso que estamos nestas condições. Ainda fala de todo nos corrompemos contra ti. A nossa corrupção é contra ti. Nós estamos nessa situação de miserável, é contra ti. E afirma, não guardamos os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. E agora ele vai fechar a sua oração dizendo, lembra-te, pois, Senhor, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. Moisés, o profeta dentre todos os profetas, o maior de todos os profetas, com exceção da pessoa de Jesus, ele dissera isto, que Israel transgrediria, mas por causa disso seria espalhado. Entretanto, ele registra também a fala de Moisés, que acrescentou no seu texto dizendo, e vós vos convertereis a mim. Eita Deus que tudo sabe, eita Deus que tudo conhece, que tudo percebe,
que conhece o amanhã. Ele sabe que caímos hoje, mas diante do nosso arrependimento, nos levantaremos amanhã. Por isso Moisés, olhando para o futuro, olhando pelos olhos de Deus, olhando através do tempo, ele diz: e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos pecados rejeitados estejam no cabo do céu. Meu Deus, só Deus para ter tanta misericórdia. De lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Ainda que vocês, os vossos pecados, tenham levado a essa condição tão distante de Deus, Deus os ajuntaria e os traria de volta à sua presença. Com essas palavras direcionadas a Deus, acerca do arrependimento, que assume em nome do povo, em confiança, a palavra de Deus, porque ele invoca a palavra de Deus escrita por Moisés, o servo de Deus. Então, mediante esta lembrança da palavra de Deus, na sua oração, ele apresenta aquilo que Deus realmente é com relação à sua palavra. Neemias ora, e nós sabemos que posteriormente, mediante orientação divina, ele passa um período longo do dia, o dia inteiro, por assim dizermos, lendo as Escrituras para o seu povo. E com a leitura das Escrituras, houve um movimento da parte de Deus e um avivamento este que tanto moveu as questões religiosas, as questões sociais, políticas e, por assim dizer, as questões pessoais, as questões familiares, as questões do lar. Quando o avivamento de Deus, oriundo pelo poder da oração, do jejum, da consagração e, acima de tudo, pelo poder da palavra de Deus, quando ele vem movimentando e arrumando tudo que está, tudo que se encontra fora do prumo de Deus, tudo aquilo que provocaram errar o alvo. Gostaria de aproveitar aqui o interregno para fazer uso daquilo que o nosso escritor, nosso comentador, diz nesta lição ainda. Quando ele faz uso de uma expressão paulina, lá de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, quando ele usa esse texto para dizer, para transferir aquela situação veterotestamentária para uma situação neotestamentária. Trazer aquele exemplo do Antigo Testamento, quando Neemias, pelo mover do Espírito de Deus, buscou a Deus e houve um verdadeiro renascimento, houve um verdadeiro avivamento dentre o povo de Deus. E agora em 1 Coríntios, Paulo está orientando a igreja no momento em que ela se reúne para adorar o Senhor. Qual seria o comportamento desta igreja? Paulo diz: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, quando estiverdes em congregação, congregados em assembleia, cada um de vós, não é o José, não é o Antônio, não é o Francisco, não é só o pastor, não. Cada membro tem a responsabilidade de ter, como diz Paulo, cada um de vós tenha salmo. Cada um de vós tem salmo. Cada um de vós doutrina. Cada um de vós revelação.
Cada um de vós tem línguas estranhas e também interpretação. Agora, todas essas qualificações, todos esses dons, todas essas posses oriundas do Espírito Santo que deveria ser possuidora a igreja que está em Corinto, Paulo diz que isto seja para edificação. Que a igreja seja edificada com o teu salmo, que a igreja seja fortalecida com a doutrina ministrada. Lamentamos que alguns cânticos já não são cânticos de adoração ao Senhor, já não são salmos, que partem de um coração quebrantado, que buscam a verdadeira adoração ao Deus eterno, todo-poderoso. E aqueles que doutrinam, infelizmente, aí cabe até o chavão, apautrinam, infelizmente, são machucadores de almas. Acham-se donos da igreja e tratam a igreja como se a igreja fosse objeto de posse, objeto que possa ser descartado. Qualquer coisa assim que foi comprado e pode ser jogado fora. Doutrina aqui é ensino da palavra de Deus. Mas que a igreja tivesse revelação. A igreja não pode estar sem revelação. Ela precisa de revelação. Ela precisa renovar esta visão espiritual continuamente. E o falar em línguas é tão importante quanto também é necessário a interpretação de línguas. Então o comentarista nos chama a atenção da seguinte forma: veja o que marca essa orientação apostólica. Não é o exibicionismo espiritual ou o mero emocionalismo, nem as expressões irreverentes no culto. Mas a orientação paulina é que o culto deve ser avivado, mas de acordo com a palavra de Deus. Neemias tinha todo um sentimento de tristeza em função da situação do seu povo. E poderia tão somente apelar ao rei, que talvez lhe propiciasse algum benefício, mas não. Em vez de buscar a solução nas mãos dos homens, ele buscou a solução, a verdadeira solução, nas mãos de Deus. Deus tem a solução. Aquele Deus que avivou a nação judaica, trazendo-a de volta, conduzindo-a de volta à doutrina. E a sua palavra seja o mesmo Deus, que ele seja invocado da mesma forma pela igreja, por você e por mim, e que possamos assim ser avivados para a glória do nome do Senhor. Nós começamos a dizer que fazemos parte da administração do Seminário Teológico Betel, juntamente com a professora Keila Leite. E aqui gostaríamos de apresentar a nossa proposta a você. Você pode nos procurar por telefone, pode nos procurar pelo site, por e-mail, e dar continuidade aos seus estudos teológicos ou iniciar os seus estudos teológicos. É bíblico. A Bíblia diz que nós devemos crescer na graça. Sim, crescer na graça. Esta é uma recomendação petrina. Crescer na graça. Mas não somente na graça. E no conhecimento. Mas que conhecimento? Pedro deixa claro. De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. E que te dê a paz. E que conceda a todos nós um coração quebrantado para voltarmos aos padrões bíblicos e assim alcançarmos o verdadeiro avivamento. Fica na paz.